Uma alegria muito grande estar aqui em Primavera para a palestra dessa noite, para as nossas reflexões sobre Jesus, nosso modelo e nosso guia. E quando nós pensamos em Jesus como nosso mestre, uma das primeiras questões que nos vem à mente é a questão 625 de O Livro dos Espíritos. Quando Kardec pergunta aos espíritos qual é o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de modelo e guia. E essa é uma das respostas, ou a resposta mais curta de O Livro dos Espíritos. E essa resposta é Jesus. Jesus, então, nosso modelo e nosso guia. Para quê? Para que nós cheguemos um dia à felicidade alcançada por aqueles que seguem a lei de Deus. Exemplo que Jesus nos deu em todo o tempo que aqui esteve encarnado, que continua nos oferecendo do plano espiritual. Amélia Rodrigues, espírita, através da psicografia de Divaldo, nessa obra linda que chama Luz do Mundo, designa Jesus como um rei divino, nosso governador espiritual. E também diz ali, através de Ernesto Renan, que Jesus foi tão grande que não coube na história, porque ele dividiu a história em antes dele e depois dele. E não obstante tudo isso, o que ele mais nos ensinou foi a humildade. A lição da humildade, desde o princípio. Nasce numa manjedoura, ali, entre palhas, entre animais, sendo o governador espiritual que poderia chegar em carruagens ou poderia não reencarnar, mas o fez por amor e exemplificando a todo momento a humildade. O único título que Jesus reclamou para si, embora ele fizesse jus às mais excelentes denominações honoríficas, foi o de mestre. E ele realmente é o mestre. O mestre do quê? Da bondade. Ele nos ensinou a ser bons, justos, honestos e amoráveis. E a sua fé na redenção humana, mediante a educação, é tão grande, mas tão grande, que por esse ideal, ele se ofereceu em holocausto por nós. Jesus confia tanto em nós, que em todo o Evangelho, como nós vimos na mensagem inicial de hoje, somos convidados ao exercício da fé. Da fé convicta, aquela fé inabalável, como nós vimos na mensagem, que mesmo diante da tempestade, Jesus nos acalma. E é a tempestade do barco, é a tempestade da natureza? Não, é a tempestade interior que muitas vezes trazemos em nossos corações pelas vicissitudes da vida, ou seja, pelos desafios que cada um de nós passamos. Uns em maior grau, outros em menor grau, de acordo com as nossas obras, porque somos herdeiros de nós mesmos. Como temos sucessivas reencarnações, se nós temos uma aflição hoje, que nós não explicamos pelas atitudes do hoje, busquemos as causas remotas, ou seja, lá das outras encarnações, o porquê dessa aflição, que eu não encontro causa nessa vida. E Jesus, então, crendo em cada um de nós, se oferece em holocausto. Mas essa cruz plantada no cimo do Calvário, ela não representa somente a sublime tragédia do amor divino. Ela representa também um símbolo, o atestado da fé viva que Jesus tem na transformação dos corações, na conversão de nossas almas. Esse texto nós encontramos nessa obra, Em Torno do Mestre, de Vinícius, publicação da FEB. E mais uma vez, em O Livro dos Espíritos,
nós vamos ter uma resposta dos Espíritos dizendo que só a educação pode reformar os homens. E Jesus então se dá o título único de mestre. E ele vem nos ensinar a bondade, a justiça, a honestidade, o amor. Sabemos que é necessário que nós nos desenvolvamos tanto no conhecimento quanto na moralidade, para que nós possamos alcançar os altiplanos, a nossa individuação. Essa educação, então, não é somente a educação formal das escolas, mas a nossa educação moral. O desenvolvimento dessas virtudes da bondade, da honestidade, da justiça, da caridade, do respeito à liberdade do próximo, da responsabilidade que é comum a todos nós. E nessa obra, também muito bela, de Divaldo, junto com os psicólogos da mansão, Cláudio e a Iris Sinotti, em busca de iluminação interior, nós encontraremos exemplos belíssimos dessa educação do Cristo. Nós temos os ensinamentos de Jesus à mulher adúltera, trazido em João, capítulo 8, versículos 1 a 11. Vamos nos recordar dessa passagem? Diz que uma mulher foi surpreendida em adultério e levada à praça para ser submetida a julgamento. Queriam testar Jesus e então disseram a ele que a lei determinava que apedrejassem a mulher. E o que ele faria? Amélia Rodrigues conta que ele passou então a escrever na areia ali onde ele estava características negativas de vícios de cada um dos que ali estavam. Então ele escrevia desonesto e apagava, não amoroso e apagava, ia colocando. E foi saindo de um em um, dos mais velhos aos mais moços, até que ficou somente Jesus e a mulher. Quando então Jesus perguntou a ela, ninguém me condenou? E ela disse não. E ele fala a ela, eu também não lhe condeno, vá e não voltes a errar. O que a gente pode compreender dos ensinamentos de Jesus nessa passagem que nós podemos aplicar na nossa vida? O primeiro ensinamento dele é a terapia do não julgamento. Quando ele convidou todos que ali estavam para refletir sobre os seus próprios vícios, o que aconteceu? Foram saindo, um a um. Era uma projeção da própria escuridão na ilusão de aliviar a culpa deles dos erros cometidos. Quantas vezes nós fazemos isso? Julgamos o nosso esposo, a nossa esposa, o nosso companheiro, o nosso filho, o nosso chefe, o nosso subordinado, porque não assumimos a responsabilidade na nossa parte por conta daquele comportamento que está disfuncional. Então Jesus ensina ali, olhe para dentro de si, antes de julgar a conduta alheia, mesmo porque nesse episódio presenciávamos o julgamento somente da mulher adúltera e do homem que com ela adulterou. Era uma lei então temporal, que indicava ali o machismo que existia naquela situação, onde somente a conduta daquela mulher fora colocada em julgamento. E Jesus convida a olharmos para além da lei do tempo, circunscrita a uma região ou a um determinado período histórico, mas para olharmos dentro de nós, para a verdadeira lei que nunca muda, que é a lei de Deus. Mas ele ensina também a terapia da compaixão, porque ele se compadeceu dela, dizendo que se ninguém a condenou, ele também não a condenava, mas convida ela a ter uma conduta reta. Ele não fica conivente com o erro da mulher, ele diz assim a ela, vá e não voltes a errar. Então, nessa passagem do Evangelho, nós percebemos aí já lições de Jesus, de não julgar,
de termos compaixão e de seguirmos uma conduta reta. Só essa passagem do Evangelho foi escrita pelos evangelistas trazendo os ensinos de Jesus? Não, temos inúmeras outras. Temos também a do ensinamento que Jesus dá através do diálogo com o mancebo rico, retratado em Lucas, no capítulo 18, versículos 18 a 25. Essa passagem é uma passagem que chega um rapaz muito rico, cumpridores dos deveres temporais também da época, e que pergunta a Jesus o que era preciso para alcançar o reino dos céus. E Jesus, sabendo da fragilidade que ele tinha, diz: deixe todos os seus bens e me siga. Mas aquele moço, naquele momento, ele não conseguiu. Ele tinha muito apego ainda aos bens materiais e ele não seguiu ao Cristo. Ele voltou para a vida que ele tinha. É um moço que a gente trataria como uma pessoa descumpridora das regras, desonesta? Não. Mas Jesus, nessa passagem do mancebo rico, convida cada um de nós a olhar se nós estamos priorizando o aspecto material ou se nós estamos cuidando da parte tão importante e mais importante que é a espiritual. Como ele sabia que o apego dele era o dinheiro, ele convida o mancebo rico ali a desenvolver a terapia do desapego. Esse é um convite que serve para nós? Quantas vezes nos apegamos a quimeras, a pequenas coisas? Nos apegamos a uma casa, a um sapato, a uma roupa, nos apegamos a pessoas, a lugares, quando o convite do Cristo é de que vivamos como espíritos imortais temporariamente no corpo, mas sabendo que somos muito mais do que um corpo. E a Zaqueu? Lembram de Zaqueu? Aquele homem de estatura baixa que subiu numa figueira para ver Jesus enquanto passava pela multidão? E Zaqueu então fica lá de cima da figueira, assim, acenando, querendo que Jesus o visse. E Jesus então fala para ele que era para ele descer da árvore, que aquela noite ele se hospedaria na casa de Zaqueu. Mas Zaqueu não era benquisto, porque ele era cobrador de impostos, não tinha boa fama. Então, os discípulos até repreenderam o Senhor: mas como? O Senhor vai ficar na casa de uma pessoa que não tem boa fama? O mancebo rico tinha boa fama. Não seguiu ao Cristo, não conseguiu se livrar do desapego, não conseguiu se desapegar. Já Zaqueu desceu da árvore, hospedou Jesus, disse que pagaria todas as dívidas dele em dobro e que também daria parte dos seus bens àqueles que necessitassem, e convidou Jesus para dentro do lar. Aqui, Jesus propôs a ele a terapia da hospitalidade. E ao contrário do jovem rico, Zaqueu aceitou a terapêutica sugerida e abriu não somente as portas da sua casa ao mestre, mas também a sua alma, permitindo que a generosidade se adentrasse em sua vida, dando a ela um novo sentido. Percebamos que Jesus nos convida o tempo todo à mudança. Podemos adotar a postura do mancebo rico, não aceitando, ou a postura de Zaqueu, que aceitou o convite. Quantos convites nos são feitos diariamente para refletirmos sobre aquilo que nós precisamos mudar? E quantas vezes nós dissemos sim? Mas Jesus, que é mestre de amor, de bondade, não se cansa de convidar, não se cansa de nos incentivar, porque tamanha a crença dele na humanidade, na nossa capacidade de mudança, que se deu em holocausto por nós. E os ensinamentos a Marta? Lembram lá da passagem de Marta e de Maria? Jesus visitou a casa de Marta e Maria, e o que aconteceu? Marta estava ali nos afazeres domésticos, limpando casa, cuidando das coisas, e Maria sentou-se ao pé do Cristo para ouvir os ensinamentos dele. E daí Marta, muito parecida com a gente, fala assim para Jesus: ué, eu estou aqui trabalhando e o Senhor não vai falar nada para minha irmã que está aí sentada sem fazer nada?
E Jesus então fala o que a ela? Marta, Marta, faça como Maria, fique com a melhor parte. Jesus aí está nos ensinando a ter discernimento, para que a gente escolha, fazendo uma avaliação consciente dessas escolhas, para que a gente selecione aquela que tem valor superior. Maria escolhia a melhor parte naquele instante e Marta deveria agir como ela, ocupando-se com o que era efetivamente importante, estar ao lado do Mestre. Significa isso que nós vamos deixar os nossos afazeres da vida material porque estamos no corpo? Se estamos no corpo, precisamos trabalhar, receber nosso salário, nos alimentar, limpar a casa. Não significa isso. Mas a gente discernir que a vida não é só isso. Porque muitas vezes nós ficamos tão distraídos com as atividades diárias que nos esquecemos da melhor parte. Nos esquecemos de ouvir, refletir, sentir e vivenciar os ensinamentos do Cristo. Então, ele vem e nos ensina, vamos discernir o que é principal do que é secundário. E a Pedro? O que Jesus ensinou a Pedro? Nesse trecho de Mateus, no capítulo 18, 21 e 22, ele ensina a terapia do perdão. É aquele trecho em que Pedro pergunta ao Cristo quantas vezes devemos perdoar. E ele responde que não 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. O que isso quer dizer? Indefinidamente. Mas muitas vezes, quando nós pensamos no perdão, o que vem à nossa cabeça? Como que eu vou dar uma coisa boa para quem fez uma coisa ruim para mim? Isso é equilíbrio? Mas o perdão é um profundo ato de inteligência. Por quê? Nós não vamos carregar peso desnecessário. Se o outro praticou uma má conduta contra mim, e eu alimento aquela má conduta desejando o mal para quem a fez, eu estou contaminando o meu mundo interior com lixo. O lixo da mágoa, o lixo do ódio, e eu vou alimentando aquilo lá. E aquilo vai envenenando o meu ser. Mas, se eu me desvinculo daquele mal e sigo a minha vida, não carrego esse peso desnecessário. Não é que nós nos tornaremos íntimos daquela pessoa naquele momento, porque nós somos convidados também pelo Cristo a sermos mansos como pombas, mas prudentes como serpentes. Ou seja, nós vamos ter o cuidado, mas nós vamos orar por essa pessoa, para que ela também encontre o caminho da leveza de não mais ofender e magoar os outros. E a gente pensa, será isso possível? E nós vemos lá em Boa Nova que é possível. No momento, Cristo estava com os discípulos e eles foram então falar do Evangelho, e Filipe ficou muito chateado porque estavam falando mal de Jesus. E Filipe ficou irritado, nervoso, magoado, sentido. E ele chegou para conversar com Jesus e Jesus estava com a mesma serenidade de sempre. Ele falou, olha, nós defendemos o Senhor. Estavam falando mal do Senhor, falando um monte de mentira, mas nós o defendemos. E Jesus ensina ali a Filipe que não era necessária a defesa porque ele não havia se ofendido. Porque ele conhecia a intimidade daquelas pessoas que procediam daquela forma. E tinha a certeza que um dia elas também seriam como ele. Porque o que Jesus nos ensinou? Vós podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Nos falta ainda a habilidade para fazermos, mas temos o potencial de realizar. Então é possível não alimentar esse nosso ofensor interno e seguir adiante.
Simão Pedro, então, teve essa lição terapêutica do perdão que deveria ser exercitado não somente 7 vezes, mas de maneira indefinida, porquanto beneficiava enormemente o seu doador ao liberá-lo dos resíduos emocionais perturbadores. Lembram-se de uma passagem de Chico que levaram a ele um pacote com fezes, acreditando ofendê-lo, e ele então guardou aquelas fezes, fez ali um adubo com elas, plantou a roseira e usou as fezes para adubo. Depois ele foi levar à pessoa a flor que aquela roseira tinha produzido, mostrando ali então que tudo depende de como nós conduzimos a nossa vida e nosso mundo interior. Parece não ser muito simples para o estágio evolutivo que nós estamos. Mas se a gente fizer esforços, talvez a gente ainda não consiga entregar uma flor se recebermos fezes. Mas talvez a gente já possa orar para que um dia a gente entregue flores e para que mais no futuro possamos agir como Jesus ensinando aos seus discípulos. Para os doentes, então, do corpo e da alma que o buscavam para a terapia da cura, Jesus fazia perguntas fundamentais. Uma das perguntas deles é: o que desejas que eu te faça? Crês que eu te posso curar? Fechemos os nossos olhos por um momento e imaginemos Jesus à nossa frente fazendo essa pergunta: o que desejas que eu te faça? Crês que eu te posso curar? Ao fazer isso, Jesus acionava forças poderosas, a vontade e a crença no tratamento proposto, que impulsionavam a psique a mobilizar esforços para alcançar a cura. Num minuto que a gente fecha os nossos olhos e entra em conexão com o nosso Mestre amado, nós conseguimos pensar no que a gente realmente pediria a Jesus se o víssemos em nossa frente. E ele completa com mais uma pergunta: crês que eu possa curar? E convida a realizarmos os esforços. Aprendemos na doutrina espírita que se reconhece um espírita pelos esforços que ele faz para se tornar uma pessoa melhor, vencendo as más inclinações. Então, com essas perguntas, Jesus impulsiona a nossa força de vontade. E a nossa força de vontade, ligada à proteção espiritual de nosso anjo de guarda, à proteção de Jesus, nosso governador planetário, e a Deus, nosso Pai de amor e bondade, nos dão essa coragem, essa confiança para seguirmos adiante. E muitos outros homens e mulheres receberam de Jesus a excelente terapêutica do amor, mas nem todos souberam aproveitá-la como deveriam, preferindo uma vida de ilusões a ter que empreender o esforço próprio na conquista da iluminação. Dos leprosos curados por Jesus, apenas um voltou para agradecer. Muitos deles voltaram à vida anterior, e com isso, não realizando os esforços próprios, voltaram a adoecer. Quando a gente vem à casa espírita e toma um passe, a gente não sente um alívio? Se a gente volta para o ambiente em que estávamos e continuamos fazendo tudo igual, irritadiços, nervosos, não utilizamos de benevolência, parece que a carga negativa vem tudo de novo. Aí a gente volta para o centro e toma paz. Alivia? Alivia. Mas descansa a nossa alma? Não. Porque nós também precisamos fazer a nossa parte, ajudando os benfeitores a nos ajudarem. Porque ajuda não nos falta. Mas às vezes a gente não se coloca no guarda-chuva da ajuda. É como se nosso anjo de guarda estivesse segurando um guarda-chuva e a chuva está vindo. A gente sai do guarda-chuva e se molha, porque a gente não se conecta com essa ajuda
E o convite é que nós nos esforcemos para estar sentindo essa proteção. Precisamos então nos libertar da projeção das sombras que nos faz atirar pedras por toda parte, enquanto a escuridão do nosso ser permanece intacta. Libertar-nos dos nossos apegos ao reconhecer o mancebo rico que ainda mora em nós, que assim possibilitaremos que a generosidade que despertou em Zaqueu também faça parte do nosso mundo íntimo e nos impulsione a uma vida profunda e significativa. Nesse mundo moderno, de tantos divertimentos e ocupações, a lição de Marta e de Maria torna-se de profundo valor, porquanto, se não soubermos discernir o principal do secundário, perderemos excelentes oportunidades de iluminação. E se não perdoarmos, tal qual o convite a Simão Pedro, continuaremos conduzindo veneno emocional na tentativa de atingir o outro, ao qual culpamos por nossa infelicidade. Somos responsáveis por nós mesmos. Ninguém é capaz de nos fazer feliz a não ser nós mesmos. E com a nossa felicidade podemos contribuir para a felicidade do outro. Mas a conquista da evolução é pessoal. Não tem como eu evoluir pelo meu irmão, pelo meu filho, pelo meu esposo, esposa. A evolução ela é intransferível. Nós podemos contribuir com a melhora do ambiente e da comunidade onde vivemos por nossos exemplos. Naquele tempo, então, entre tantos enfermos, os leprosos, os paralíticos e os cegos mereceram uma atenção especial de Jesus. E hoje? Hoje, a nossa lepra ela é mais moral. A nossa paralisia é mais da nossa vontade. E nós nos tornamos cegos às questões espirituais, porque presos às atividades do nosso tempo. Então, é urgente que nós acionemos as forças de vontade e da crença firme no tratamento de excelência proposto por Jesus, que propôs a cada um, particularmente, e a todos, coletivamente, as sublimes lições do amor universal, as quais, aliadas ao conhecimento, permite-nos a individuação, o reino dos céus em nós. É o resumo da frase aqui escrita: Espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento. Espíritas, instruí-vos, eis o segundo mandamento. O tratamento de excelência proposto por Jesus é o amor. O convite, então, é que nós nos amemos. Amemos a nós mesmos para amar ao próximo e conseguir amar Deus. E nos instruamos cada vez mais para que, crescendo no aspecto do conhecimento e da moralidade, alcancemos esse reino de Deus dentro de nós. Jesus sempre. Aquele mergulho que começou em Belém não terminou no Gólgota. Jesus ainda vive e sempre viverá entre nós. É certo que ainda não se cumpriram aquelas extraordinárias promessas em razão do processo de evolução do ser humano. Todavia, a presença psíquica de Jesus ficou no planeta, não como mártir da cruz, mas como inexcedível amor feito de misericórdia e de compaixão. Jesus vem na manjedoura nos ensinando a humildade. Se despede do corpo físico na cruz, mas nunca nos abandona. E a sua psicosfera nos ronda, porque Ele é o nosso governador planetário e ela aqui permanece. Ele escolheu reencarnar para conduzir o seu rebanho e disse que nenhuma ovelha se perderia. E ainda nos prometeu mais, nos prometeu um Consolador, que ficaria conosco para sempre. Consolador este que é a doutrina espírita. Jesus vem nos ensinar e muitas vezes disse por parábolas,
e vem os ensinamentos dos Espíritos decodificar, nos explicar de uma maneira mais simples aquilo que não conseguimos compreender. Jesus a porta, Kardec a chave. Jesus sempre será o nosso modelo e guia. Permitamos então que Jesus fale pela nossa voz, movimente-se pelos nossos pés e sirva pelas nossas mãos, além de afagar pelos nossos braços. E então nós repetiremos como o apóstolo Paulo: já não sou eu quem vive, mas o Cristo que vive em mim. Que Jesus possa falar através de nós quando somos dóceis com os nossos filhos, com os nossos companheiros, no nosso ambiente de trabalho. Que Ele sirva com os nossos pés quando escolhemos realizar atitudes dignificantes ao invés de irmos pelo caminho mais fácil. Que Ele também encontre a sua representação em nossas mãos no serviço de caridade e de bondade para conosco e para com o próximo. E que possamos cada vez mais amar. Amar como nós aprendemos na doutrina dos Espíritos, sem escolher a quem. Até podermos dizer como Paulo, que não jamais sou eu quem vive, mas o Cristo que vive em mim. Muita paz. Vamos então agora fazer o momento do passe. Agradeço a todos.